Graça e Paz, Viajantes Missionários. Eu sou a Viviane Oliveira, criadora do canal Viajante Missionária. E hoje eu venho aqui contar para você como é que eu consegui o visto de 1 ano para a Austrália. Olá, amados. Eu venho hoje, no vídeo de hoje, eu continuo falando. Eu comecei a contar no vídeo anterior como é que eu vim parar aqui na Austrália e hoje eu venho contar para você como que foi o meu processo de visto. Salvo que o meu processo de visto era para estudo, mas é diferente de uma pessoa que vem estudar inglês. O meu processo era como se fosse estudar faculdade, era um processo para eu fazer um curso missionário. Foi um processo como um visto de estudante normal, mas foi um pouquinho mais complicado por conta que é para a obra de Deus, então vocês vão entender como é que foi. A documentação que você precisa para tirar o visto australiano de estudo e trabalho é basicamente, eu creio que é a mesma, que aí você tem que comprovar. Primeiramente, você tem que comprovar sua proficiência na língua, então você faz o teste IELTS, depois você tem que ter os documentos financeiros comprovando que você pagou o curso e que você tem na sua conta correspondente a $20 mil australianos para que confirma que você tem dinheiro para passar, no meu caso, como o meu visto inicial é de 1 ano, eu tinha que comprovar esse dinheiro para ficar esse período no país. Que mais? É documentação normal que a gente precisa de viagem, os vistos que você já teve, todas aquelas informações, os seus históricos de viagem, seu histórico. Lembrando que o meu histórico, para quem viu os outros vídeos, era de 2 vistos negados, sendo que eu já tinha viajado para os Estados Unidos 2 vezes e eu tive o visto negado na 3ª vez que eu tentei. E aí, em seguida, eu tive o visto negado para o Canadá, porque automaticamente eu tentei logo depois o visto americano negado e eles me negaram. E depois, eu tinha históricos, depois disso, dessas negações, eu tinha histórico de viagem para os Estados Unidos e Canadá. E todos os lugares que eu passei antes de vir parar aqui. Basicamente, eu creio que assim não seria um processo tão doloroso se não fosse para a questão mínima do detalhe, que eu tinha que comprovar que eu tinha $20 mil parado na minha conta para que eu pudesse comprovar que eu ia ficar aqui, que eu tinha dinheiro para me bancar. Basicamente, isso acontece quando os pais enviam os filhos, e aí o pai e a mãe comprovam a renda financeira que vai enviar o filho para estudar. Mas no meu caso, como missionária, não foi bem assim. Agora você vai entender o que Deus fez. Dessa vez eu preferi fazer por um despachante que é especialista em visto. Por quê? Devido à complexidade do processo, que já era um processo mais complicado. E assim, eu estava num momento super complicado de tentar fazer sozinho, que eu poderia fazer sozinha. Só que assim, para ter um mínimo de erro e conseguir o visto, né, e não correr o risco que aconteceu comigo quando eu pedi o visto para o Canadá e para os Estados Unidos, nem tanto, mas para o Canadá eu creio que foi muita falha minha de documentação. Pois eu descobri que eu tinha falhado, que eu teria que ter mostrado, mesmo quando não pedem, você tem que mostrar o máximo que você puder. E para o Canadá eu fui meio assim, não mostrei tantas coisas, então acabou que, como já estava o visto negado nos Estados Unidos, eles também negaram. Você tem que oferecer a documentação a mais do que eles pedem. Então, assim, foi até um pouco chato, porque toda hora a menina do despachante vinha e me pediu uma coisa. Eu falava, nossa, mas já não tem. Então aquilo me estressou muito na realidade. Eu passei um período mais ou menos, acho que 2 a 3 meses para fazer esse visto, para conseguir toda a documentação e tudo mais. E eu tava ficando bem estressada com isso. Mas, assim, o papel dela e tá certo. E, de repente, porque ela foi bem exigente, a coisa deu certo. Então, olha só. Então, eu fiz todo esse processo. Aí, Deus me mandou falar. Só que, assim, eu barrei nessa questão de comprovar o dinheiro parado na conta, porque eu não tinha esse dinheiro parado na conta. Deus me mandou falar, assim, através de uma revelação. Me mandou falar com uma pessoa, que é um pastor, ele é até conhecido no Brasil, que ele é da área de missões. Deus me deu sonho, mostrou que ele me ajudaria. E, realmente, Deus fez um trabalhar que é bem, assim, que foi a mão de Deus a chegar até essa pessoa, né? Deus me mandou para a cidade, eu ia viajar para uma cidade, Deus me mandou para a cidade dessa pessoa, sem eu saber que eu ia ter que falar com a pessoa. E quando eu soube, eu falei, Deus, mas como eu vou falar com essa pessoa? Aí eu fui ver que a pessoa estava na mesma cidade que eu iria. Foi aquelas coisas bem de Deus, que Deus
planeja os seus passos para te levar exatamente onde você tem que ir. Só que infelizmente a pessoa não aceitou, achou que a palavra não era, até consegui falar com a pessoa, mas achou que não era de Deus. Mas foi muito bacana o jeito que Deus montou isso, e obviamente que o Senhor dá a palavra e a pessoa vai dela crer ou não, né? E aí eu pensei em várias possibilidades e Deus começou a me dar sonhos com os vizinhos meus, que eles têm empresa. E eu tentei falar uma primeira vez, só que aí eu não consegui, aí eu fui viajar. Aí na volta, quando eu tava assim, pronta para entregar toda a papelada, porque veja bem, eles pedem um prazo mínimo de 4 meses para você entregar a papelada. Meu curso começaria em janeiro. Então, vamos contar aqui, dezembro, então seria dezembro, novembro, outubro, setembro, meados de setembro, que era quando eu estava viajando, eu já teria que entregar essa papelada. Não conseguia essa confirmação financeira, logo a menina não queria mandar, obviamente, porque ela sabia que tinha uma grande chance de ser negada. Só que teve alguns detalhes no meio dessa caminhada. Antes de eu mandar tudo, só quando eu estava no processo já para vir para a Austrália, bem antes de tudo, eu tive um sonho que Deus me mostrava a minha documentação na mão de um homem estrangeiro, assim, de característica estrangeira, e ele pegava um carimbo e ia carimbando papel por papel, como se fosse autorizando. E aí eu entendi que Deus estava autorizando o visto bem antes de eu dar a entrada. Só que a gente vê, assim, para quem tem esse contato, esse contato com Deus, essa comunicação com Deus, a gente sabe, a gente teme um pouco quando Deus mostra as coisas que, para a realidade, se você fala para uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ela vai achar que essa menina tá louca, como assim? Mas assim, quem está andando com Jesus, com Deus, sabe que Deus se comunica com a gente através de revelação, através de sonho, através de palavras, de várias formas. Então, foi assim que Deus fez. Mas, e aí, só que assim, quando eu comecei nesse processo, eu vi que ia ser muito complicado, muita documentação. Eu não tinha a comprovação necessária, eu tinha um tempo muito curto para resolver. Assim, aí bate aquela dúvida, né? A gente sabe que Deus pode todas as coisas, mas a gente fica com dúvida. E foi aí que logo em seguida Deus me deu um sonho que eu tava num shopping passeando com uma amiga minha que mora aqui na Austrália. Eu falei, mas se eu tô no shopping passeando na Austrália, Deus tá me confirmando que eu tô indo para lá. E assim, Deus foi falando e as outras pessoas para falar para mim que verdadeiramente eu iria viajar. Foi aí que nesses sonhos que eu tive com esses meus vizinhos, Deus falou, vai lá e fala com eles. E eu precisava dessa confirmação financeira. E foi que eu pedi. E eles me ajudaram, me escreveram, me deram uma carta confirmando, dando a confirmação financeira que eu precisava. Que no caso seria para os pais, não para os filhos e coisas assim. A menina do despachante falou que era muito incomum aquilo, que nunca tinha visto. Mas assim, era o que tá, como dizer, o que tá tendo. E aí que aconteceu o que eu não esperava. Ou basicamente esperava, mas assim, bom. Quando eu achei que estava tudo resolvido, que eu estava para pegar a carta, foi super rápido, assim, eles me ajudaram demais, o pessoal, assim, que me ajudou com essa carta e tudo mais, foi tudo muito rápido, mas quando eu estava para dar entrada com a papelada que estava tudo na mão, a minha conta caiu no vermelho. E eu não teria, assim, e tava tudo, assim, sabe quando você tá todo em cima das datas? Então, assim, e eu teria que esperar, não ia ter o dinheiro para cobrir o vermelho automaticamente. Então o tempo estava passando, só que tinha um detalhe. Eu estava com viagem marcada no dia 7 de dezembro para Israel. E eu tinha que resolver isso antes da viagem. E só que assim, que o dinheiro ia entrar muito quando eu estivesse perto da viagem. Então, tipo assim, tava assim, enforcada. E o meu medo é que eles me pedissem o exame médico, que é possível que peçam. Então eu tinha que dar entrada um pouco antes, para que se eles pedissem o exame médico, eu estaria no Brasil, eu iria para São Paulo, no médico credenciado, fazer esse exame para mandar, que é complemento do visto, porque tem pessoas que eles pedem e tem pessoas que eles não pedem. E aí foi assim, corri, esperei, orei a Deus, falei, Deus, eu não posso fazer mais do que está nas minhas mãos. Até que chegou a hora que, assim, eu estava nos últimos dias, assim, praticamente, eu consegui resolver tudo no dia 6. Eu consegui resolver tudo no dia 6 de dezembro e eu embarcaria no dia 7, no sábado, para Israel.
Então foi no dia 6 que eu dei entrada na papelada, que tudo foi resolvido, e foi. E eu estava muito com medo que eles pedissem o exame e eu já estivesse fora do Brasil, eu não sabia como resolver. Logo eu pensei, bom, se eles pedirem o exame e eu estou viajando, automaticamente todo mundo pede visto. Então, do país que eu estou, obviamente vai ter um médico credenciado. Então fui um pouquinho mais sossegada, mas ainda temendo, porque eu não sabia se podia fazer isso. Mas aí eu fui. Quando eu cheguei em Israel, já tinha dado entrada, papelada, tava tudo rodando lá. E assim, detalhe, eu tava com 1 mês e 20 dias para esse visto ser expedido. E eu morrendo de medo, porque assim, eu já tinha comprado as passagens dos trechos. Eu tava de Israel para Tailândia e de Tailândia para Austrália. Só que assim, a última passagem poderia ser mudada. Eu falei, Deus, se nada der certo, eu mudo minha passagem e vou para outro país. De repente vou para Nova Zelândia, que estava perto, que aí não vou precisar de tudo isso, vou como turista. Mas aí eu peguei e comprei as passagens, estava tudo certo, estava tudo na mão. E eu saí do país sem saber se ia ter se o visto australiano ia ser expedido para mim. Eu cheguei em Israel. E assim, foram poucos dias depois que eu cheguei em Israel, eu recebi uma mensagem do pessoal do escritório de visto falando que eu tinha que fazer o tal do exame médico para entrar, porque isso é parte do processo. Aí eles recebem um exame médico, se tudo é aprovado e tudo mais, aí dão encaminhamento do pedido de visto para aprovação ou não. Detalhe, aí eu já estava lá. Só que quando eu fui no meu processo, eu mandei pra menina, falei, olha, tá viajando, tal, expliquei as datas e tudo mais. Bom, mas aí eles falaram, tá, mas quando você vai voltar? Eu falei, como que eu vou voltar? Eu tô indo, tô no meio do mundo, eu não vou voltar pro Brasil fazer exame pra depois ir pra Austrália, eu tô no caminho. Então, assim, aí eu até falei com o pessoal, falei, dá um jeito aí, tem médico aqui. Eu olhei na internet e vi que tinha médico autorizado lá, inclusive na capital, que eu tava em Tel Aviv. E só que eu não sabia se pro meu processo dava para fazer assim. Bom, resumindo, era isso. E aí eles também não sabiam, porque pelo que eu entendi, ele falou, vou ver o que eu vou fazer. Só que, assim, você pode fazer em qualquer lugar desde que o médico seja credenciado. E eu, estando em Israel, não ia fazer diferença nenhuma, porque o médico ia mandar a documentação para o consulado, que na realidade acaba sendo o mesmo. Bom, mas resumindo, aí eles me mandaram autorização e a guia médica que eu poderia fazer em Israel. E foi assim, eu marquei, só que assim, com muito... Eu fiquei desesperada, porque em Israel, tudo é muito caro lá em Israel. Então assim, é tudo muito absurdamente caro. Então eu falei, nossa, eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho, que não é muito, para fazer esse tal desse exame. Mas eu não tinha como não fazer o exame, porque eu tô no meio do processo de visto. Se eu não faço, eu não sou aprovada. Então eu fiquei naquela situação que não dava para voltar mais atrás. Bom, aí eu orei a Deus, falei, Deus, eu preciso fazer esse exame, é o que tá tendo e não tem jeito. Marquei com o médico lá em Israel, que era o único que tinha. Até pensei em outros países, mas também tinha mão de obra porque nos outros países acabava sendo mais barato ali em volta, Jordânia, ou do Jordânia eu vi que não compensava, porque aí tinha que pagar o visto e a viagem até lá, que assim, não era tão caro, mas aí ia sair elas por elas, né? O médico era mais barato, mas depois eu ia pagar tudo isso, eu ia acabar pagando a mesma coisa, então já estava em Tel Aviv mesmo. E aí eu marquei, falei, eu tenho que resolver isso logo, porque eu também tô com a data em cima, e eu não podia ficar enrolando. Eu marquei esse médico. Eu sei que eu marquei numa segunda-feira, na minha segunda semana em Israel. Eu marquei esse médico, e fui. Cheguei no médico, fiz os exames básicos, assim, aqueles exames, tipo assim, super nada, assim, que médico simples que ele faz. E aí ele me pediu para fazer um exame de urina. E graças a Deus não me pediu de sangue, porque seria muito mais caro. E aí eu peguei e fiz o exame, e aí no dia que ele falou assim, olha, é o seguinte, você vai fazer, os resultados saem daqui 2 semanas. Se dentro de 2 semanas não tiver nenhum problema, tranquilo, já vai direto para a embaixada, para o consulado. Se tiver problema, eu vou te ligar. Se tiver que fazer mais exames, se eles pedirem mais exames, eu vou te ligar. Inclusive, eu fiz o de urina e fiz o raio-x do tórax. Aí eu falei, ai Deus, que dê tudo certo, porque se eu tiver que esperar essas 2 semanas e ainda ter que fazer mais exames, imagina, eu já estava no começo de dezembro, eu tinha que estar aqui na Austrália dia 26 de dezembro, e o visto se dá entrada com 4 meses de antecedência, ou seja, eu estava com 1 mês e meio de entrada de visto, que eu tinha dado a entrada do visto e que teria que tudo acontecer.
Então eu já fiquei desesperada. Falei assim, porque aí eu vou ficar, vai encavalar toda a viagem, né? Bom, mas resumindo, fiz o exame numa segunda-feira. Quando foi nessa semana, na sexta-feira, eu recebi um e-mail do escritório de São Paulo, do consulado, com meu visto concedido. E assim, eu olhei e falei assim, mas como assim meu visto está concedido, sendo que o médico falou que o meu exame precisa de 2 semanas? E assim, eu não entendi até agora. O meu visto saiu no total do que eu saí do Brasil e estava em Israel, o meu visto saiu em 13 dias. Um visto que geralmente pode demorar até 4 meses para sair, ele saiu em 13 dias. Eu fiquei sem entender, assim, e vi que realmente, assim, operando Deus, quem impedirá? Deus queria que eu fosse verdadeiramente, e eu não sei o que aconteceu, foi verdadeiramente aquilo que eu tinha visto no sonho, que eu só vi o rapaz, um senhor estrangeiro carimbando minha papelada, e assim, foi tudo tão rápido, que assim, eu desacreditei. Eu mandei a mensagem pra menina do escritório do visto, né, porque ela viu todo o processo, quanto demorou e tudo mais. Eu falei assim, e ela também não entendeu muito, mas assim, aí eu até falei pra ela, eu falei pra você que Deus falou que eu ia, eu falei pra ela, aí ela, né, então, foi assim. Então, por que eu tô contando isso? Porque, gente, as pessoas, a gente acaba tendo, gente que segue Jesus, até as pessoas que não seguem, a gente não tem muita fé, né, nas coisas, né? Mas quando Deus tem um plano, tem um projeto, nada pode impedir. Se o projeto dele, só eu poderia impedir, desistindo. Até chegou momentos que eu tava no meio, ali tentando resolver as coisas, eu falava, eu vou desistir desse negócio, porque eu já, sabe, quando você já não tá mais com paciência, eu vou desistir. Mas, assim, se eu tivesse desistido, nada teria acontecido. Mas como eu realmente segui o que Deus estava me mandando, a direção que Deus estava me mandando, Deus simplesmente, eu fiz a minha parte e Deus fez a dele. É simples assim, nós ouvimos a voz de Deus, seguimos, obedecemos o que ele está pedindo, fazemos a nossa parte e Deus opera, não importa. Assim, eu não teria condições e não comprovei o tanto de dinheiro que teria que comprovar na minha conta. É que a gente vê a mão de Deus, é aquele aval para você passar e entrar e ir onde Deus mandar. Tô contando isso para você, para te animar. Então, se você tem um plano, se você tem um projeto independente, se é viagem, o que seja, ore a Deus, peça a direção de Deus, o que o Senhor falar para você, obedeça, porque o Senhor, e não importa se você tem a condição de realizar o projeto ou não, a condição de realizar o projeto é Deus. Você tem que só fazer o que tem que fazer, né? E dentro das suas possibilidades, porque nos momentos que chegou, que eu não tinha as possibilidades de fazer, falava, Deus, agora não dá mais para fazer, como é que eu vou fazer? E aí Deus entrava, ele agia e colocava as mãos e intervia da maneira que ele mandava o recado, faz assim, faz assim, faz assim, e eu fazia, e assim foi que Deus realizou tudo. Eu desembarquei na Austrália exatamente no dia que eu tinha que desembarcar, que eu tava morrendo de medo que eu tivesse ainda que atrasar. Teve casos de pessoas aqui, vindo da Papua Nova Guiné, que eles atrasaram, porque assim, foi difícil para eles conseguirem o visto, e assim, teve recentemente um rapaz que chegou assim na segunda semana, porque assim, tava difícil deles liberarem o visto. Então, mas foi uma outra situação, mesmo assim Deus proveu, Deus abriu a porta e fez com que eles chegassem até aqui. Mas assim, depende de Deus, né? Nós fazemos a nossa parte. Se você está fazendo a obra de Deus, está fazendo o que Deus quer, ele vai na frente, ele faz, ele providencia tudo, ele se responsabiliza. Amém? Então é isso que eu queria contar para vocês no vídeo de hoje. Lembrando que logo logo a gente está vindo com os vídeos aí. Vou tá entrevistando algumas pessoas que estão aqui comigo, contando um pouquinho de como é que ser missionário, como eles fizeram e tudo mais. Eu já comecei a fazer umas filmagens aqui. E aí vai ter alguns vídeos em inglês, aí é lógico que vai ser traduzido para o português, mas vai vir um conteúdo bem legal aí para vocês que querem saber mais como que é ser missionário e tudo mais. E é isso. Se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu comentário, assina o canal, aciona o sininho aí para você saber quando eu postar vídeos. Agora, geralmente, eu tô postando aos finais de semana, porque pelo conteúdo, pelo tanto de coisa que eu faço aqui, eu tava com um pouquinho com problema de me ajustar nessas questões de horário,
até porque eu tô 13 horas na frente do Brasil, mas eu tô me organizando aqui, e aí nos finais de semana eu tô postando os vídeos, pelo menos uma vez por semana, e deixando Deus trabalhar e contando aí as novidades que Deus tem feito na minha vida, e para que você saiba que Ele também pode fazer na sua. Amém? Então, graça e paz a todos. Deixa essa força aí pra gente, porque quanto mais vocês escutem, quanto mais o processo é esse, né? E vai chegar para as pessoas que realmente são interessadas. Amém? Então, graça e paz a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.